Consórcio do Cicobi Fluminense agora. Você pode ter seu carro, sua moto, novos ou usados, ou adquirir a sua casa própria. Tudo de forma planejada e com parcelas que cabem no seu bolso. Consórcio do Cicobi Fluminense. Rápido, prático e seguro. Ligue agora para 22 27 26 27 50. Repetindo, 22 27 26 27 50 e saiba mais. Com o Cicobi Fluminense, você começa hoje mesmo a planejar o futuro que você merece. A Unimed Oncologia oferece tratamento especializado para os mais diversos tipos de câncer. E mais do que isso, é um serviço individualizado e acolhedor que auxilia os pacientes no momento mais desafiador de suas vidas, levando atenção, empatia e profissionalismo em cada etapa. A unidade fica anexa ao nosso hospital, na Rua Visconde do Itaboraí, 427, Parque Rosário. Saiba mais pelo WhatsApp 2720-0661. Unimed Campos. Pode contar. Oito horas e 25 minutos, voltamos com o Folha no Ar ao vivo aqui pela Folha FM, com o oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar, Vacina Plínio Bacelar, Rede Mariana de Postos de Combustíveis, Radmed Diagnósticos por Imagem e consórcio do Cicobi Fluminense. Agora você vai realizar o seu sonho. Quer uma moto, um carro? Então parte aí pro... Porque juntar dinheiro às vezes é complicado, é difícil. A maioria do povo brasileiro tem essa dificuldade. Eu tenho também dificuldade. E quando você está pagando aquela prestaçãozinha, você se vira e mais vai pagando. Quer ver? Para de pagar uma prestação, acaba de pagar um carnê, no outro mês aquele dinheiro não aparece na sua conta. É ou não é? Você acaba gastando, faz um lanche a mais, enfim. Então quando você tem um compromisso, é muito melhor. E o consórcio do Cicobi Fluminense, esse entrega tudo. Então confere aí. Gente, no programa de hoje... São 8 horas e 26 minutos, a hora voou, vai ter um atrasozinho. Estamos conversando com o Marcelo Feres, também porque essa entrevista está acumulada, né? Então... E aí a gente tem muito assunto para falar. Marcelo Feres foi secretário de Educação, Tecnologia e Inovação, né? Ciência e Tecnologia. Ciência e Tecnologia. E agora vereador no município de Campos, e a gente conversa aqui sobre toda essa transição agora entre executivo e legislativo, entre secretaria municipal e Câmara Municipal. Marcelo, eu vou te pedir, só confirmar aqui, Campos tem tempo nublado agora pela manhã, faz 18 graus agora aqui no centro. A máxima prevista é de 24 graus. Eu vou te pedir, Marcelo Feres, só para a gente fazer uma... Não sei se você consegue encurtar aí o máximo que você puder, uma análise desses que nós chegamos a fazer aqui, quase 4 anos de gestor público, de gestor de educação no município de Campos. Daquele primeiro dia que você me deu uma entrevista aqui falando, Nogueira, como é que tem sigla pra caramba aqui? RPA, e não sei o que lá. Aí da última entrevista que eu já falei para você, Marcelo, agora você já criou um monte de sigla que eu não sei. Enfim, como que é ter passado por toda essa parte, e aí tem que botar essa pandemia no meio, que isso aí foi uma doideira, me lembro bem, 13 de março de 2020,
as escolas, minha esposa é professora, então é inevitável também que eu saiba mais ainda, a educação parou, e aquilo ali, você sabe que eu tenho um trauma da pandemia, rapidinho essa, eu venho muito cedo para cá, para fazer café, para ajeitar as coisas aqui e tal, e aí eu venho a pé. Cara, na pandemia, e assim, na pandemia, o que me marcou muito nessas vindas para cá? 5 horas da manhã não tinha ônibus para Porto, era muito pouco, estava tudo parado, não tinha como, não tinha carro de fruta saindo do mercado cheio de fruta, banana, verdura para os bairros. Não tinha o movimento dos trabalhadores que tem hoje, assim como eu, só que a gente vinha, né? Eu e Beto, a gente não parou. O restante da equipe nossa parou, fazia de casa, e a gente não parou, enfim. Que aí era o mínimo possível para poder manter a rádio funcionando. Mas uma coisa que me marcava muito, que me marcou muito, é que quando eu atravessava aqui a Ouvidor, a Marechal Floriano, em direção à rádio, nunca tinha carro nenhum. Nem vindo e nem já passado por mim ou parado, não tinha nada. Era uma espécie de um deserto escuro. Cara, e quando eu passo mais cedo um pouco, tem menos carro, tem menos movimento. Eu fico olhando assim, de novo, pandemia, não, né? Bicho, que trauma que fica na gente, né? Então eu imagino, se foi difícil pra gente gerir uma empresa pequena, imagina um município com 55 mil alunos. Como é que você faz essa análise dessa sua passagem à frente da Secretaria de Educação de Campos? Vou aceitar seu desafio de falar disso em 2 minutos, tá? Bom, primeiro, não foi a minha primeira experiência como secretário de Educação. Então, acho que a diferença é que a gente traz na bagagem uma vivência. A pandemia foi um desafio por si só e isso, na verdade, me engrandeceu enquanto gestor, mas também me protegeu, porque quando eu cheguei, eu não conhecia ninguém. Eu costumo dizer que eu voltei para Campos com a mochila nas costas, porque aproveitamos toda a equipe da Secretaria de Educação. Pouquíssimas mudanças aconteceram, do ponto de vista da equipe técnica, né? Então, para resumir, o que eu fiz inicialmente foi dar um norte. Eu não tinha nenhum elemento, nenhuma referência, nenhuma bússola. Então nós criamos o Programa de Aprendizagem Eficiente, o PAI, que se tornou conhecido na cidade e até mesmo fora, porque a gente hoje divulga que é preciso fazer política pública, mais do que política pública de governo, fazer política pública de Estado. Então a gente escreveu uma proposta com metas, o Vladimir ousadamente colocou isso como um decreto. Por que eu digo ousadamente? Porque um secretário, qualquer que seja ele começa na gestão, mas ele não sabe até quando ele vai. O prefeito é eleito, o secretário não, o governador é eleito, o secretário de Estado não, e assim vai. Então ele foi ousado e colocou aquilo como um decreto e a gente tinha isso em norte. Isso está posto, né? Então nós criamos o Programa de Aprendizagem Eficiente. E ele se baseia, né, em 3 pilares: lidar com pessoas, com os processos institucionais e com a tecnologia. E foi o que nós fizemos. Então, quando a gente fala de valorização das pessoas, quando a gente fala de reestruturação, criação de uma escola de formação de educadores, a EFEM, que dá qualificação o tempo todo, não só com pessoas que são os nossos próprios profissionais, mas também de contratados e tal, para poder estarmos qualificando permanentemente. Então, lidar com pessoas no sentido de ter essa sensibilidade, ter diálogo, ter um processo mais democrático. Então, nós começamos a valorizar os diretores, a questão de pagamento salarial dentro da educação, né, já falamos disso anteriormente, o diálogo representativo. Então nós criamos também, nessa perspectiva, nós criamos uma forma de representatividade, né, para os nossos gestores. Então a forma como a escola funciona determina também como a secretaria deve funcionar para melhorar. Por isso que a gente foi melhorando questão de atendimento, vagas em escola, bolsa de primeira graduação para o profissional que precisava, lei de diretores, pagamento do piso, isso tudo está dentro de uma valorização profissional, cuidando das pessoas. A outra dimensão de processo, como é que você trabalha a questão dos processos? Primeiro, você tem que ter gestão participativa. Não adianta vir de fora para dentro e dizer, vai fazer desse jeito. Então, nós começamos por meio, né, criando comissões, criando formas diretas, né, de trabalhar
perto dos profissionais. Então eu tinha uma agenda chamada Secretário em Ação, que eu ia para as escolas, conversava com vários gestores, professores, um comitê permanente de planejamento e gestão, e dali nós fomos melhorando os processos. E a melhoria de processo é o jeito de fazer, Cláudio. Antes não tinha esse jeito, cada um fazia a seu modo. Então nós começamos a documentar o jeito de fazer as coisas, documentar, revisando toda aquela parte pedagógica, de matriz curricular, documentando o jeito de se comunicar por parte das escolas e da secretaria. Então foi um conjunto de mudanças de processo, chegando na questão da tecnologia, que hoje, dentro da Secretaria de Educação e nas escolas, todo mundo se comunica por meio de tecnologia. No início tinha nada disso. E também, falando da questão da tecnologia propriamente dita, né, nós investimos muito na questão de levar para as nossas crianças laboratórios lúdicos, usando a questão da tecnologia. Então, laboratório de robótica, laboratório de ciência, laboratório de matemática, produção de conteúdo pelos nossos profissionais, que é o projeto Estação Educação. Foram muitas ações e projetos, né, que nós possibilitamos aí o uso da tecnologia e da tecnologia digital também, né? Então, conseguimos colocar a internet em todas as escolas, seja da área urbana quanto da área rural. Conseguimos trabalhar forte a questão da participação do professor, porque em campus o professor recebe a regência, né? Por estar na sala de aula, são 20% além do salário. Mas, em contrapartida, isso está na lei, ele usa a tecnologia. Não tem professor que possa justificar assim, não, mas eu não gosto de tecnologia. Porque lá na pandemia a gente passou a pagar a regência porque os professores estavam dando o seu jeito de usar a tecnologia. Então nós não temos resistência à tecnologia em campos. Isso é um grande diferencial, né? Então, assim, foram muitas as ações. E na parte de ciência e tecnologia, também mais ciência na escola, fazendo com que os nossos alunos passassem a fazer ciência. Sabia que nossos alunos recebem R$200 por mês para fazer ciência e o professor recebe 500? Então, com isso, nós levamos os nossos alunos a estarem representando o Estado do Rio num projeto de ciência nacional, representando por meio de um processo de competição. Nossos alunos começam a sonhar com a universidade hoje. Hoje nós temos mais de 100 alunos que estão entrando no Instituto Federal. Nós mudamos, em parceria com o Instituto, forma de acesso para justamente ser mais fácil o nosso aluno conhecer o que é o Instituto Federal para poder estar fazendo seu ensino médio técnico. Então são muitas coisas que foram feitas que geraram resultados muito concretos, né? A parte da inovação, outro dia o Henrique da Hora, que agora faz parte do nosso é força do hábito, tá? Eu sei do meu papel, mas eu entendo sempre que a educação é um processo de todos, né? Então está agora como nosso subsecretário de Ciência e Tecnologia, então mando um abraço para ele também. Acho que é uma soma importante que o governo recebe, alguém que é muito competente e certamente vai poder ajudar a fortalecer. Já era um parceiro desde a primeira hora, né? E foi meu aluno, por acaso, também, né? Tem orgulho, né? Tem orgulho de quem passa por nós também. Então foram muitos resultados que vieram a partir, né, desse conjunto de lidar com pessoas, melhorar os processos e enfrentar o uso das tecnologias. Isso é o programa de aprendizagem eficiente com um conjunto de metas. Então, resumidamente, nós melhoramos indicadores educacionais, temos muito desafio, precisamos continuar melhorando. Por exemplo, a alfabetização, nasceu muito recentemente um indicador nacional que fala sobre a questão da alfabetização. Nós precisamos ter, né, o que é chamado o Programa Nacional Criança Alfabetizada, né, que é um pacto, né, chamando o país para estar priorizando isso. Então, a educação de campus, ela estava numa situação realmente muito caótica, mas a gente conseguiu colocar isso dentro de um plano. Isso é política pública de Estado. E o que a gente tem que continuar fazendo é isso. E entendo que isso é que vai dar a condição de a gente continuar melhorando continuamente. Então, respondi de maneira bem simplificada que a coisa não ficou perdida, vai para lá, vem para cá. E sempre tivemos muito apoio, já fazendo a transição, também dos vereadores, né, sempre que precisamos, e dos demais secretários e secretarias, né, do município. Porque não se faz nenhuma ação dessa se consegue fazer sozinho, é sempre interdependente. Não, cara, eu acho que o maior desafio seu em 4 anos é fazer um resumo em 2, 3 minutos do que é a educação como um todo. E aí, claro, evidentemente que tem que focar nos... Porque você tem detalhes que são detalhes, mas são importantíssimos. Você fala, da Secretaria de Obras, é quem faz essa as reformas e tal, toda. Você depende. Você não pode fazer obra. Então, assim, você tem assunto aqui para fazer uma série Netflix, como a gente fala aqui todo dia. Mas, cara, se você tivesse, e aí é meio cruel isso também, mas se você tivesse de dar uma nota para a sua Secretaria de Educação, não uma nota para você, porque né, acho que nem faria sentido. E aí eu coloco você numa condição mais tranquila,
Porque aí coloca toda a sua equipe, coloca todo que equipe, quando eu falo, não é o pessoal que está ali na subsecretaria com você. A equipe que eu falo é o pessoal que vem abrir a porta da secretaria para você entrar. Porque o pessoal fala muito nos grandes médicos cirurgiões. Cara, ninguém faz nada sozinho. Eles só conseguem operar e salvar as vidas porque quem passou lá primeiro? Aquela senhorinha, aquele senhorzinho, aquela pessoa para fazer a faxina no centro cirúrgico. Senão não pode nem entrar, senão a pessoa já... Até o médico morre de infecção ali. Então eu quero que você tente fazer também um exercício assim. Se for possível, qual a avaliação que você faz? Bom, médio, regular, ótimo, para a sua secretaria nesses 4 anos, para a gente fechar isso e ir para a Câmara? Eu classifico também como bom, porque assim, eu acho que não faz sentido a gente falar de ótimo, porque o ótimo é sempre um porvir, você está sempre buscando melhorar mais. Mas bom porque nós conseguimos mobilizar muita gente, né? Eu acho que educação, antes de mais nada, educação não é tecnologia. Educação é de pessoa para pessoa. O professor é uma pessoa, o estudante é uma pessoa, os pais também são pessoas. Então, mobilizar esse exército de pessoas não é simples. E, ao mesmo tempo, precisa estar o tempo todo atento, porque para mobilizar é difícil, mas para desmobilizar é fácil. Basta que alguma coisa comece a acontecer que gere descontentamento e aí a coisa pode sim descambar. Então, eu entendo que, baseado no feedback que eu recebo, pessoas que estavam desmotivadas, desesperançosas, eu não via brilho no olhar dos gestores, eu não via brilho no olhar dos professores. E eu converso com muita gente, consegui desenvolver muitos relacionamentos, algumas relações também de amizade verdadeira ao longo dessa caminhada. E respeitando todas as críticas, porque elas também são bem-vindas, parte dessas críticas nos ajudou bastante a melhorar a qualidade da nossa educação. Então, às vezes, alguém se posiciona no lado crítico e não sabe o quanto ajuda, mas ajuda, né? Porque justamente aí a gente passa a chamar a atenção. Por isso que eu gosto muito da ideia, né, num modelo democrático, de você ter, também antecipando algumas questões para frente, né, de você ter situação e oposição. A oposição ajuda muito, né? É claro, tem questões éticas, tem uma série de outros fatores e valores aí, mas ajuda muito a chamar a atenção no sentido de melhorar para a população o processo de gestão. Então eu qualifico como boa também esse período de gestão e a nossa equipe, né, porque há de se melhorar sempre. E nem tudo que a gente gostaria de fazer, conseguimos fazer. Então, eu teria uma falsa humildade aí se eu dissesse que eu achei que foi só regular. Eu acho que foi boa pelo empenho de todos que atuaram juntamente comigo e equipe. E ótimo também é sempre um porvir. Não estamos aqui para buscar sempre, mas não para alcançar, porque senão parece que já não há mais nada a fazer e eu tenho certeza que há muito a fazer. Quando o campo estiver com nota de DEB 8, aí eu acho que a gente pode dizer que é o ótimo, né? A classificação lá do professor, tipicamente, a nota A, né, que seria o equivalente ao ótimo, é de 8,1 para frente, né? Então acho que a gente estaria no bom, que pega uma faixa de valor, mas que de certa maneira demonstra que é possível. Acho que a grande questão está em reativar essa autoestima, ou seja, a educação de campus depende de campus, né? Não, perfeito. E as cobranças é isso, elas fazem. Eu sempre te cobrei uma coisa, como te cobro de todo secretário, de vereador, de todo mundo que eu posso, e agora como vereador, se é que é possível. A questão da história de campus na grade curricular das crianças, do ensino fundamental, até exagero quando eu falo creche. Sabe, Cláudio, bota a história de campus nas creches. Falei, isso é mensagem subliminar. Bota lá um outdoor, como é que é? Um adesivo nas paredes com os prédios históricos, com as imagens, por exemplo, de Benta Pereira, das nossas raízes. Enfim, tem muita confusão, por exemplo, na história. Campos, a primeira cidade a ter energia elétrica da América do Sul. Não foi. Foi a primeira energia pública, né? Um poste ali na... Então, assim, mas seguramente está entre as primeiras que de fato tiveram o acesso. Mas você já se justificou, Cláudio, mas a gente tem. Então, porque assim, teve uma época até de um material escolar aqui, e você deu uma outra guinada também que foi legal, é pegar o material da educação e não comprar de terceirizados. Isso é uma crítica que a gente sempre fez a Rosinha, ela se justifica, mas a gente não entende. Eu acho que era expoente, né? E aí tinha uma parte daqueles conteúdos que vinha a história do Paraná. Cara, eu acho a história do Paraná fantástica, linda. Mas não é nossa prioridade. Mas primeiro pro paranaense, depois pra gente. Assim, mas isso é a cobrança que eu vou te fazer sempre, como a gente vai
entender esse processo lá na frente para poder ter isso para as criancinhas lá. Resumidamente, eu vou lhe dizer... Pra gente não chamar mais o canal Campos de Macaé de Valão. Isso é interessante. E é o segundo maior do mundo, né? Assim, artificial, deixando claro. Artificial, né? E a maior fonte de escoamento de tudo que a gente produzia aqui, né? Sim. Então, assim... E há de se fazer justiça também com o esforço que está sendo feito pelo governo municipal no sentido de fazer um processo que vá superar essa questão dos que a gente tem de alagamento na área central, que está sendo trabalhada a partir do canal. Então tem muita coisa avançando nesse sentido, que é um movimento silencioso, mas estruturante no município. Nem tudo aparece de forma tão evidente, mas os resultados vão aparecer em breve. Bom, não, mas você fez a provocação, eu preciso rapidamente responder, porque eu também estou atento ao tempo. Bom, primeiro que há sempre aquela leitura de coloca isso na grade curricular, né, que a gente chama do currículo. Na verdade, isso não resolve quando as pessoas não compreendem. Então, primeiro que já não é permitido você ficar fazendo intervenções, né, no currículo o tempo todo como se fosse uma forçação de barra. Tem que... Na verdade, o currículo já é flexível o suficiente para que o professor possa trazer de maneira a integrar aquilo que a criança está aprendendo. Isso é possível. E por que não necessariamente acontece? Eu vou explicar por um contra-exemplo. Quando a Finlândia descobriu que era a melhor educação do mundo, isso há tempos atrás, eles não faziam nada para ter a melhor educação do mundo. Só tinha uma coisa que acontecia. Não dá para comparar Finlândia e Brasil, deixando bem claro, eu não estou fazendo esse tipo de indução. Só estou trazendo uma narrativa específica do que aconteceu, né, numa experiência que eu tive lá, eles contando. A questão é que os pais leem muito. O que acontece com as crianças? Leem muito. Então eles aprendem dentro de casa. Essa também é a diferença, muitas das vezes, em relação à aprendizagem do processo de alfabetização. As crianças que estão em escola particular, não necessariamente é só o trabalho, sem tirar o mérito da escola particular, mas não necessariamente é só o trabalho da escola, mas ela está em casa. E muitas das vezes em casa ela vê aquilo que os pais estão fazendo, ou os pais também contribuem para o processo de alfabetização, e muitas das vezes você tem o pai na luta pelo trabalho, ele não consegue dar a atenção mínima para orientar o seu filho, ou mesmo não conseguiu, no seu período escolar, também se desenvolver no processo educacional de eventuais, né, situações de pais em escola pública. Então, muitas das vezes a criança aprende baseado naquilo que está na cultura. Na Finlândia, a aprendizagem se dava porque os pais não dependiam só da escola. E eu chamo a atenção para isso. Não se trata de conhecer a história a partir da criança, mas se o professor, que é um cidadão, ou o cidadão adulto também não valoriza isso, então isso, na verdade, você chama atenção para um bom projeto de vereança, quem sabe um vereador não possa pensar melhor sobre isso, né? A gente pode conversar sobre, que faz sentido você ter uma agenda de valorização da cultura, uma agenda de valorização do esporte, de valorização da história. E essa agenda ela pode ter a educação como instrumento, não apenas, mas como agenda, você consegue trabalhar isso ao longo de um período, e isso acontecendo em vários momentos na cidade. Não é só dentro da sala de aula que se aprende. A cidade é uma grande escola. E aí você consegue influenciar também os adultos, não só as crianças. Perfeito. Já tem pergunta para você como vereador e tudo mais. Vamos lá. Você está lá desde o dia... Quando você assumiu você saiu da secretaria dia 12? Foi isso mesmo, já foi ato contínuo. Né? Foi ato contínuo. Dia 12, então você está fazendo hoje, aí um mês... Não, 2 meses. Com o intertício aí do período de recesso. Então vamos lá. Eu também até assusto, que 3 sessões eu entrei de recesso. Claro que o recesso, deixando bem claro, né, não é que pare a Câmara ou pare a cabeça do vereador. Para mim foi ótimo, porque eu pude trabalhar muito em relação a planejamento. Eu volto agora com um plano pronto, por assim dizer. Eu imagino, pelo pouco que conheço, que você sai de uma secretaria e vai para a Câmara Municipal, sua vida está um paraíso, não está não? Ou eu estou exagerando? É bem diferente, e eu vou dizer, é um privilégio. Tá? E aí eu não posso deixar de agradecer a nossa liderança política, né? Para quem não sabe dessa história, eu preciso contar rapidamente. Eu, quando assumi a Secretaria de Educação, eu vim como um quadro de gestão, que alguns chamam de quadro técnico, né? Como um quadro de gestão, alguém que tem experiência em gestão, e vim para ajudar o município, né? A minha casa, a minha cidade. No entanto, bem próximo, já no ano de 2024, a rigor,
o Vladimir participou de um encontro de confraternização de final de ano, né, onde a gente costumava fazer sempre ao final do ano com as nossas equipes da educação, de escolas e tal. E ali, uma hora, ele sempre muito brincalhão, cantou, dançou e pediu o microfone para mandar uma mensagem para o pessoal, me chamou para perto e falou assim, acho que você tem que ser candidato a vereador. Não tinha um combinado, não tinha nada acertado, né? Eu com aquela coisa do tipo assim, eu não trabalhei para isso, ou seja, quem está com uma perspectiva começa a tentar fazer o que se chama de fazer política, articulação política, grupo político, não tinha nada disso, eu tinha a educação como um instrumento de apoio ao trabalho que a gente estava fazendo. E isso foi dito e ficou nisso, nada mais acontecia, não tinha partido, não tinha nada. E o resumo dessa história é que quando foi já para final de março, quase que por telefone, não, Marcelo, aquilo que a gente falou está de pé, então o negócio está andando. Assim, eu aceitei o desafio, Cláudio, como é muito característico da minha própria história de vida, né? Quem me conhece mais de perto sabe disso, eu não sou muito de fugir de desafio. Mas eu tive dificuldade, assim que ele falou que a coisa era séria, a gente foi discutir um pouco a questão de partido, né? O PDT é o partido que, assim, tem uma história com a educação, o Darcy Ribeiro, Leonel Brizola, eu nunca tinha sido filiado a nenhum partido. Né? Como eu trabalhei no governo federal há muito tempo, fiquei 8 anos, muitas pessoas falam, não, mas o cara é o cara do PT, né? Isso hoje está muito binário, né? Ou você não é, não tem alternativa. Mas eu nunca tinha me filiado a nenhum partido, então me filiei pela primeira vez ao PDT, aceitando o desafio e fui para ver qual era também, né? Não tinha uma pretensão, assim, para mim, né? E eu agradeço ao Vladimir por isso, para mim está sendo mais uma experiência de vida, uma experiência profissional, e está agora podendo ver esse outro lado, né? Que é o lado da política partidária e, sobretudo, num papel, né, do legislativo. Você mencionou isso brincando anteriormente, né? Como é que estar desse outro lado? Porque antes eu recebia, para tomar café, eu recebia os vereadores. Agora eu vou conversar, né, para tomar café com a minha colega, minha amiga, que é a professora Tânia, né, que é a nossa secretária atual, uma pessoa que tem uma história muito longa dentro da Secretaria de Educação, extremamente competente, e é alguém, né, que hoje é o inverte. Eu que vou lá tomar um café com ela e tá fazendo um esforço grande junto com toda a equipe para fazer com que a nossa educação continue melhorando. Eu tenho certeza que vai continuar. Mas isso é muito simples, Eu acho que quando há propósito, você vai e dá o propósito, dá um sentido para aquilo que você está fazendo. Eu sou alguém que gosta muito de trabalhar por projeto. Então eu entendo hoje a vereança como um novo projeto, né? Isso tem a ver com a minha história profissional, enquanto professor, enquanto pesquisador também. Trabalhar com um projeto significa dizer que tudo na vida, inclusive a própria vida, tem início, meio e fim. Mas quando você dá um sentido, você começa a direcionar para onde você quer chegar. Então, hoje, como vereador, eu aproveitei um pouco esse mês de julho também para isso, né, para dar uma estudada melhor, o que está, historicamente, o que nós temos em Campos, em termos de legislação, quais são as oportunidades que há, e virão alguns projetos de lei, daqui a muito pouquinho tempo, eu já estou escrevendo vários deles, né, para a gente estar ajudando a contribuir aí com a melhoria da cidade naquilo que a gente entende, e claro, isso vai ser submetido e nós vamos verificar o que vai prosperar se for a bem da cidade, e a Câmara de Vereadores é nada mais do que um colegiado representativo da população. Isso eu estou aprendendo da melhor forma, não tem como aqui eu não chamar a atenção para duas coisas. Eu não vou usar mais o termo Câmara de Vereadores, porque era um termo incorreto na minha concepção, tá? Porque é a Câmara Municipal, ou Câmara Legislativa de Campos, porque é restritivo dizer que a Câmara de Vereadores, ela não é de vereadores, porque o que eu recebi lá quando cheguei foi um grupo de profissionais extremamente preparados, extremamente solícitos, que eu me senti em casa. Vou destacar um nome para representar os demais, não pela pessoa em si, mas mais porque assim, é bom a gente usar como referência, né? A dona Rose, né, que trabalha muito tempo lá na Câmara, mas assim como ela, os demais também, uma boa vontade, um interesse genuíno em ajudar. Então, para quem chega, você precisa disso, não dá para sair perguntando tudo a todos. Então, assim, esse acolhimento, também destacar a importância do nosso presidente da Câmara, né? O Fred Rangel, porque é alguém de um equilíbrio, de uma tranquilidade e de uma competência para o papel que está, porque simplesmente ele faz o trabalho acontecer, e isso está, pelo menos para mim, como vereador agora, me dando muito espaço para poder realmente estar ocupando. Quer dizer, ele não promove conflito, pelo contrário, ele mantém um ambiente muito harmônico, respeitando a situação, respeitando a oposição. Isso também ajuda. Então, eu acho que eu estou dando sorte em estar num momento muito positivo de Câmara, e eu espero assim também ajudar para que a gente
respeitando as divergências, como eu digo, é salutar, né, a oposição, a situação, isso é absolutamente normal, mas o respeito, o nível que a Câmara pode ter, né, no seu ponto de vista de estar ali divergindo, sim, mas em busca do melhor para a cidade e não apenas um olhar para o próprio umbigo. Então, eu vejo que o ambiente está muito favorável nesse sentido. Por isso, eu não vou usar a Câmara de Vereadores, porque ela não é só dos vereadores. Tem muita gente importante fazendo um trabalho que não aparece, que são os servidores da Câmara Municipal, que, a meu ver, e por isso, em tão pouco tempo, eu consegui me apropriar de muita coisa, porque eles fazem essa diferença. Tá em lua de mel ainda, né? Pode ser. pode ser. Não, eu, assim, essa coisa de embate de ser humano é negócio complicado, hein? Como que você... Porque você tem ali a oposição, né? Eu não sei se é liderada por algum membro, enfim... Isso não é muito claro para mim, pelo menos não existe se existe um grupo liderado e se tem esse líder, eu não conheço, tecnicamente eu não sei, não faço a cobertura do dia a dia da Câmara, mas o que eu sei e que acompanho, acho que os mais, assim, talvez imbativos, não sei se eu posso falar assim, ou os mais participativos ali são aqueles que sempre foram críticos também a você, como o próprio Maicon Cruz, que foi um crítico sempre muito ferrenho a você. Aliás, ele tem essa coisa de educação como base do trabalho dele. O Marquinhos Bacelar também. Como que você está lidando? Se bem que foram só 3 sessões, né? Não sei se teve algum atrito lá, mas como que você está lidando com essas figuras que sempre foram críticas a você, agora você frente a frente ali? Precisamente foram 4 semanas de sessões, em cada semana são 2 sessões normalmente. Tem sessão, que eu digo, 3 semanas, 4 semanas então. Tá, bom, eu acho isso tudo parte do papel, né? Na verdade, para mim, enquanto secretário, eu acho que se eu puder destacar, eu não sei se na gestão Vladimir I, se teve assim, algum outro secretário que, de certa maneira, chamava tanta atenção da Câmara, porque havia em vários momentos questionamentos de praticamente tudo que se fazia na Secretaria, talvez saúde também, que são áreas vamos dizer assim, que chamam a atenção porque ela impacta a vida de muita gente. Impacta muita gente. É que atende 490 mil habitantes, vamos colocar assim. Pois é. Né? Da saúde. Atende todo. Você fala, quantas famílias são atendidas em 55 crianças, jovens? Você vai colocar 55 mil. 55 mil. Você vai colocar vezes 5, vai dar quanto? Né? Impacta. Então essas áreas acabam sendo, e é bom que seja, né, acompanhadas e até mesmo criticadas, porque faz parte. Agora, como toda gestão, ela tem acertos e erros, né? Isso não significa dizer que por essa razão, eu avaliei anteriormente como boa justamente por isso, né, que tudo está errado, né? E nem que tudo está certo. Eu acho que esses extremos, né, nós estamos vivendo um momento de extremo que parece que ou está tudo certo ou está tudo errado. Isso não parece ser a vida humana, né? Então, assim, a gente cresceu com isso, foi importante. Eu entendo da maneira que eu tenho a minha experiência profissional, a minha experiência de vida. Eu sempre tento tirar proveito, né, das situações, das experiências, de modo que aquilo me potencialize atuar melhor ou ser alguém melhor. Então isso nunca foi motivo assim de qualquer destemperança de minha parte, né, de ficar chateado pessoalmente, porque eu entendo a separação da pessoa, né, do indivíduo com o gestor. No âmbito da Câmara Municipal, isso, assim, talvez porque realmente é pouco tempo, mas eu acho que as visões distintas, elas não vão mudar. Eu acho que aquilo que a gente defende, né, é o que já está dado pela experiência que a gente teve. Então, para mim, é um presente estar na Câmara, tendo tido a oportunidade de ser um secretário de uma pasta importante antes, né? Talvez se eu tivesse vindo do papel de professor do IFE e me tornado vereador, talvez eu tivesse um nível de experiência muito aquém, não que isso fosse pior ou melhor, deixando claro, mas diferente sim, porque eu vivia e convivia com os vereadores, vivia e convivia com as críticas e ao mesmo tempo estava ali em busca de soluções. Mas é um pouco do que a gente está vivendo em âmbito nacional, Cláudio. Se você parar para avaliar, parece que hoje nós só temos
os extremos como verdade, né? Quase como no Rio Grande do Sul tem uma historinha que conta, não sei se você vai querer aprofundar esse assunto, mas tem uma historinha que conta que é o seguinte: quando o Grêmio, lá que você tem o Grenal, né? São 2 grandes times, então você tem o Grêmio e o Internacional, o Colorado, né? Então toda vez que tem jogo de um dos 2 times, os bares estão cheios. Tem os bares azuis, onde está todo mundo bebendo, torcendo para o Grêmio, se for o Grêmio jogando. E tem os bares vermelhos, onde está todo mundo ali torcendo contra o Grêmio. Então, sempre tem torcida, seja a favor, seja contra. E eu acho que a gente está vivendo isso, até em âmbito nacional, o que não parece salutar, a meu ver. Vou te fazer uma pergunta. Então, só sobre essa questão do âmbito nacional e a gente entrar na parte... Tem um monte de pedido e pergunta para você aqui, da cultura, pessoal pedindo o que vai ser feito pela cultura, enfim... Deixa eu fazer então a minha propaganda rapidamente? Pode. Para quem está fazendo pergunta, eu vou convidar vocês a continuarem fazendo essas perguntas. Eu divulguei no meu Instagram, né, recentemente, @Marcelo M. Feres, um número de contato de WhatsApp para quem quiser estar fazendo pergunta, estar apresentando sugestões, também reclamações. Eu acho que o vereador ele tem um mandato que é dado à população, então eu não posso me fechar para isso. Então, nesse retorno agora, né, o número eu vou divulgar aqui, né, o número é 4 vezes o 9, né, 9999, né, 01200, tá? 9999 01200. Por esse número, não é para eu atender diretamente, mas é mais para mandar a mensagem no Zap, aí eu faço um agendamento lá na Câmara, atendo quem quer que seja. O objetivo é a gente estar dialogando e também atendendo demandas da população. Também pelo próprio Instagram, mas criei um canal direcionado. Então, quem está perguntando, de repente tem questões e proposições, a gente está totalmente aberto aí a estar discutindo e eventualmente aprofundando, até propondo como eventual lei aí. Mas você falou que ia fazer alguma pergunta e eu te cortei. Porque assim, vamos para a escala nacional e eu quero uma projeção sua, agora já com a experiência de passagem pelo menos por uma eleição e passagem pelas urnas, não é fácil, como eu disse. Como que você vê o atual momento do Brasil? E eu vou pedir você para avaliar essa questão do Lula com e vem essa coisa, é impressionante, essa coisa do tarifaço. Mas a pergunta antes disso, em 10 anos de polarização, Fla-Flu, porque você falou uma outra coisa, eu não tenho direito, você está falando de Porto Alegre, eu não tenho direito de torcer para o Juventude. Porque se eu falar aqui no rádio que eu não sou nem Lula nem Bolsonaro, você está falando aí agora aí que apoia o Bolsa Família, então você é Lula. Quem disse que foi Lula que inventou o Bolsa Família? Nós entrevistamos o criador do Bolsa Família aqui. Então assim, cara, tá muito insano isso. O que nós ganhamos? O que você acha que o país ganhou nesses últimos 10 anos de polarização? Prejuízo. Ganhou prejuízo. Mas vamos lá, eu acho que hoje em dia, e esse é um assunto que justifica a gente debater mais, né? É claro que a gente se preocupa com as questões municipais, mas todos nós somos, né, nacionais, todos nós somos brasileiros, então isso afeta diretamente a nossa vida. Na minha forma de ver, você lembrou bem, eu acho que desde talvez 2013, né, quando começou aquele movimento em São Paulo de alunos querendo a gratuidade da passagem, aquilo ali já, não que foi sabe aquela história de que o ambiente já está seco, aí você só risca ali um pouquinho um fósforo já é suficiente para poder fazer um grande incêndio. Então eu atribuo que a partir daquele momento já demonstrava uma insatisfação grande que existia, né, da população, e isso era no período do governo Dilma Rousseff, né, 2013, eu participei do governo federal a partir de 2008, eu estava na gestão, fiquei até 2016, justamente com a queda da Dilma, quando aconteceu um impeachment, justificado pelo conjunto da obra, não foi isso? Ou pedalada fiscal, que todos faziam antes, mas naquele momento era o conjunto da obra também. Enfim, isso já demonstra, e eu estou bem simplificando bastante, porque esse é um tema que requer um pouco mais de profundidade, mas eu entendo que nós estamos perdendo, nós estamos tendo prejuízo, mas não é um fato assim que tenha um responsável. Não existe uma única pessoa responsável por isso, porque quem hoje é criticado por um lado, em algum momento era elogiado.
e vice-versa. Então, quando você começa a ter esse tipo de situação, não dá para dizer que ninguém está certo. Eu acho que esse é hoje um fenômeno que está acontecendo no mundo como um todo. Há mudanças, e essas mudanças, elas, em grande medida, é quando você passa a dar voz a todo mundo, então você tem uma mudança no processo de comunicação social. E aí eu não tenho como me colocar sem antes dizer quem é o Marcelo nesse sentido. Eu sou alguém de uma formação de centro-esquerda. Metade das pessoas que estão nos ouvindo vai lá, o cara é petista, é comunista, é tudo isso. E quem não é isso é bolsonarista, é extremo. Eu não concordo com esse modelo, porque eu sou antes de tudo isso. Eu estou falando de uma formação de quem tem um olhar de sociedade que defende o nacionalismo. Olha que interessante. Não, mas nacionalismo, quem pegou a bandeira foi um. Então já não... Veja que é uma contradição você querer rotular alguém por uma opinião. Isso é contraditório, porque nós todos somos complexos e os temas também. Então, essa coisa de polarizar e, sobretudo, eu estava recentemente em Florianópolis, né, por dar uma palestra lá no Summit Cidades, e aí estava presente também aquele que foi na saída da Dilma, o Michel Temer foi presidente, né, e ele estava falando justamente da diferença de polarização com radicalização. E eu puxei o exemplo do time de futebol. Você imagina, a ideia é que se eu torço para um time, e no meu caso, pessoal, eu torço para o Flamengo, mas eu não tenho nada contra quem torce para o Vasco, não acho que ele é menor, nem é maior, nem é pior, nem é melhor. Da mesma forma que pode se torcer para o Fluminense, pode se torcer para o Bangu, esse é o modelo. Agora você imagina o caso radical, em que as torcidas vão para lá e dependendo do resultado do jogo, sai fora do campo, começa a quebrar o pau. Isso não é um princípio humano de respeito. Então, acho que antes de você julgar alguém, e isso está dado sob o ponto de vista religioso e tudo mais, a gente começa a perder o sentido do respeito. Então, essa minha formação não é contra todas as ideias da direita, ao contrário, tem muitas coisas que a gente sabe que precisa ser atualizadas. Agora, você não perde a sua essência, porque você apoia uma leitura ou apoia outra leitura de mundo. Eu valorizo um princípio de sociedade. Eu entendo, por exemplo, que não há a justiça social. Eu não acho que todo mundo seja preguiçoso e por isso não prospera. Eu acho que as dificuldades que o país tem impõem a muita gente à pobreza. Porque eu venho de uma origem bastante humilde e não acho que porque eu consegui ter acesso à escola técnica, eu consegui fazer nível superior, eu tenho uma história de superação e de prosperidade, mas a minha história não é um modelo, é muito mais uma exceção do que a regra. Então, é a minha forma de ver. A única coisa que eu peço, respeite o meu jeito de ver e eu também respeitarei aquele que pensa no sentido oposto, que quem tem boa vontade, quem corre atrás, quem não é preguiçoso, consegue prosperar. Eu respeitarei quem pensa assim e, sobretudo, quem age assim. Agora, não dá para polarizar. Agora, qual é a consequência disso? O país vem vivendo num modelo em que a coisa ganhou uma proporção na medida que a rede social passou a dar voz a tudo e a todos, que você começa a encontrar as situações das mais estranhas ou esdrúxulas, onde os influenciadores influenciam da pior forma. E a gente vive um fenômeno que, na verdade, é muito mais humano, né? E já tem explicações teóricas para isso, que é aquela questão do pensamento rápido e o pensamento lento. Quando você pensa rápido, em geral, você é intuitivo. Então, hoje a gente vive na rede social do tipo assim, eu concordo, mas não pensou. Né? O pensamento lento, e aí tem um livro específico que fala sobre a temática com base científica, né? Que chama a atenção de que se você está apenas sendo reativo, você deixa de ter capacidade crítica. Então, nós estamos vivendo um período de pós-ciência, claro. Ou seja, as pessoas não querem saber se cientificamente... Chega no caso, eu acho isso esdrúxulo. A vacina. Não, eu torço, eu já escolhi o meu lado. Por quê? Porque eu faço parte do grupo que é contra a vacina. Você pode ser contra o que você quiser na sua vida, ou a favor do que você quiser na sua vida, mas enquanto sociedade, a gente tem regras. E a grande questão não é a sua opinião. Você tem direito de ter opinião. Agora, você precisa cumprir as regras. E a coisa está chegando num nível tal, que aconteceu na Câmara agora recentemente, é o descumprimento das regras por parte de quem cria as regras. Ou seja, no momento que o presidente da Câmara não consegue, né, conduzir ali aquela sessão, porque os seus pares estavam desrespeitando as regras pelas quais eles estavam ali para fazer cumprir e fazer cumprir. Então, essa realidade está dada. Qual é o resultado final disso? Porque isso de fato é difícil resumir. Nós hoje temos uma grande crise
entre os poderes da República. Então você tem o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. Isso é extremamente maléfico, mas não é uma coisa isolada. Você falou aí da questão do tarifaço. A coisa está tão binária que, do tipo assim, se é para o meu time ganhar, não importa o que ele vai fazer para ganhar, mas tem que ganhar. Mas o outro time, não importa. Então chegou um ponto, a gente tem gente que está torcendo, isso não cabe na minha cabeça, torcer pelo Trump, torcer. Aí é quase que um grau de irresponsabilidade, respeitando quem pensa diferente, tá? Eu acho que esse é o princípio. Ninguém é obrigado a pensar igual. Agora, nós estamos vivendo hoje uma disputa em que o judiciário é ativista, o legislativo quer ser executivo utilizando a emenda parlamentar e sem ter as mesmas responsabilidades do executivo. O executivo em si não consegue fazer a ação que precisa sob o ponto de vista de política pública, ou quando faz, não consegue comunicar para a sociedade, porque ela já está rechaçando. E aí você entra numa situação de divisão de país. Toda divisão nesse sentido, tem aquela frase bíblica, inclusive, que diz o quê? Um reino que é dividido não prospera. Então, qual é a perspectiva que a gente pode ter para as nossas crianças de hoje? O que esperar do adolescente? Como desenvolver? Aí, no outro extremo, você tem disputa de terras raras. E o Brasil tem. Tecnologias digitais e as diversas possibilidades que você tem com o conhecimento que nossa população possui. Uma educação que deixa muito a desejar, porque a gente, na prática, não tem na perspectiva da educação a ideia de que a educação é para ser. Infelizmente, a gente usa a educação como o ter. Você precisa estudar para ter um emprego. No passado a gente falava, você precisa estudar para ser alguém, no sentido de que a educação por si só, ela já te coloca como um ser humano mais preparado para colaborar com a sociedade. Hoje você precisa se educar, tem que ter escolaridade para você conseguir ter um emprego. Isso empobrece. Porque nós não temos encantamento na educação. Se você olhar países desenvolvidos onde a educação é valorizada, você falava isso mais cedo, Cláudio, a educação sob o ponto de vista de que o professor é uma das profissões mais valorizadas. Só é professor quem realmente gosta muito de ensinar, de estudar. O cara não está buscando emprego. Ele é acima da média em relação ao esforço de desenvolvimento pessoal e profissional. Bom, mas isso requer um Estado, um local que valorize o que é desenvolver as pessoas. No nosso país, educação, para muitos, é só uma obrigatoriedade, porque senão não recebe a Bolsa Família. Vamos falar a verdade. Isso não tem a ver com direita, não tem a ver com esquerda, tem a ver com projeto de nação. E eu concluo, gostaria muito de a gente poder estar falando mais profundidade disso, mas eu concluo dizendo o seguinte: em que medida, se a gente está olhando o Brasil de hoje, né, como é que a gente pode ter alguma perspectiva de futuro se eu sou contra aquilo que eu nem conheço? Essa é a pergunta que eu deixo para o nosso ouvinte, qual é a agenda mínima de país para que a gente consiga avançar nos próximos 10 anos? O que eu chamo de agenda mínima? O que é possível você pegar quem é do espectro da esquerda, da centro-esquerda até a extrema esquerda e da centro-direita até a extrema direita, qual é a agenda mínima que se consegue sentar e dizer, olha só, a gente vai quebrar o pau, vai brigar, vai falar bem de um, mal de outro, tudo faz parte do jogo. Agora, hipoteticamente, quanto à educação, a agenda mínima é o seguinte: não vai ficar nenhuma criança fora da escola. Quanto à alimentação, ninguém vai passar. Não tem essa agenda, Cláudio. Então, enquanto a gente não tiver uma agenda mínima que diga, eu penso diferente de você, mas antes de mais nada eu sou brasileiro. E como brasileiro, nós temos que dar uma condição social a quem vive nesse país. Eu não consigo encontrar, e desculpa, não encontro na direita, não encontro na esquerda. Então, nós estamos precisando passar também essa fase, porque o fruto disso, independente de quem está certo e quem está errado, o judiciário, o Alexandre de Moraes, a prisão de Bolsonaro, tudo isso é relevante, mas a agenda de país é mais importante. Em algum momento caiu alguém da esquerda, daqui a pouco cai alguém da direita, daqui a pouco cai de novo. Aonde nós vamos parar com isso? Mas o problema é o Alexandre de Moraes, antes era o Sérgio Moro. Isso aí está parecendo muito mais a gente está assistindo um Netflix da vida, que não mexe na nossa vida, do que a vida real. No entanto, não é assim. Cada coisa dessa está despertando ódio de uma tal forma que as pessoas estão perdendo a capacidade de raciocinar. Eu faço parte de um grupo e eu penso como esse grupo. Isso é primitivo. E as consequências disso vão trazer para nós, se você mencionava no início, são 10 anos perdidos.
E esses 10 anos perdidos, se tiver novos 10, vocês acham que lá fora está tudo quebrando pau? Porque hoje o que os Estados Unidos não é uma referência do que como funciona uma democracia. Lá não é. Então a gente está apoiando esse tipo de movimento, de novo, falta de agenda mínima. Né? Marcelo, não, isso aí dá um assunto, dá um programa. Eu até estiquei um pouquinho, porque é difícil falar curto, mas você me fazer perguntas sobre política, eu acho. Não vai ter como ter. Não tem solução simples para problema complicado. Mas o que você vai me fazer pergunta aí de eleição? Então, vou tentar de novo reduzir. Vamos fechar aqui. Só um dia deixa eu comentar isso. Eu tenho um influenciador que ele vai às ruas e aí ele traz uma coisa assim. Ele, não sei se ele é direito ou esquerdo, não é isso que eu estou aqui também julgando, mas ele pergunta para os caras que estão lá nas ruas fazendo esses protestos aí, de agora. Tanto de um lado quanto de outro. Ele pergunta, o que você está fazendo aqui? E qual o motivo do protesto aqui? Não, porque o Brasil está muito ruim. Está ruim o quê? O que você quer que mude? Não, porque a gente quer que prenda esses caras tudo que estão aí. Que caras? Então, assim... Não tem profundidade. Não tem nenhuma... É uma insanidade. É um intuitivo. Ele segue o que a rede social está dizendo para ele, ou que o grupo dele está dizendo para ele. E olha, eu vou te falar. O nível intelectual desse pessoal... que está nas ruas é tão baixo quanto o nível daqueles deputados que fizeram aquele protesto. Como você disse muito bem, criadores das regras, infringindo as regras, em busca de quê? De não punir quem infringiu as regras que eles criaram lá atrás, que foi... não só a depredação, tudo aquilo, mas como a abolição violenta do Estado democrático de direito. Olha. Mas dada a sua fala, para quem pensa diferente nesse momento assistindo o programa, exatamente, esse é o problema. Você não pode ter mais capacidade crítica. Só uma pergunta para quem acha então que eu sou um lado ou outro, e vamos lá. E que também não tem problema, você só precisa ser respeitado, pô. Não tem problema. Eu posso ter meu lado, eu torço Fluminense, você torce Flamengo, a gente se adora, se gosta, se ama, não tem problema nenhum. Camarada, você que está aí defendendo a anistia, você acha que se Bolsonaro não tivesse nesse processo, aqueles deputados estariam lá, por exemplo, fazendo aquele protesto pela população? É só isso. Pra você ver o nível intelectual das pessoas que estão nesse momento envolvidos nessa coisa. Eu vou me permitir dizer a você o seguinte, não é só assim, a questão intelectual, você vai encontrar muita gente que tem bom nível, mas não tem capacidade crítica porque escolheu a não criticar. Sim. É uma escolha, tipo, é um raciocínio do tipo assim, eu já escolhi o meu lado. Então quando você escolhe o lado, que é o pensamento rápido, você já passa a tratar tudo a partir do lado que você escolheu. Não, tem médico que é contra vacina. Eu vou usar cores aqui do PDT, não precisa ter o azul e tem o vermelho, o rosa e tal. Então é o seguinte, se eu escolhi o azul, a partir dali, meu amigo, qualquer coisa que não for azul não existe para mim. Mesmo que naquilo que eu faço, eu sou um cara extremamente competente, mas naquela linha. Então esse é um perigo que está acontecendo, que a gente está perdendo capacidade crítica, ou seja, a racionalidade está abrindo mão para aquilo que é intuitivo. Não. E é isso que está levando a tantas aberrações. Você está certo. Tem que passar dessa fase. Um médico chega para mim de óculos e fala, eu sou contra a vacina. Então tira seu óculos e joga fora. Porque o óculos veio da ciência, assim como a vacina. Talvez ele tenha que reavaliar o diploma, porque a escola que ele foi formado traz o princípio científico como referência. Senão você nega tudo, né? Nega qualquer ação científica, um medicamento. Se você não for pela via científica, não tem sentido isso também, nenhum medicamento, não só a vacina. A primeira coisa que eu falo, joga seu óculos fora. É o mesmo médico ou qualquer outro que usa bombinha, né, contra a asma. Para de usar bombinha. Para tudo. É isso que eu fico muito chateado. Mas vamos lá. O diretor Felipe Nunes do Instituto Quaest, que tem se destacado muito pela qualidade e aí pela profundidade das pesquisas, não só pelos números reais que ele traz, depois daquela crise que o Brasil viveu com o negócio de pesquisa, e aí aquele Instituto Ibope, aquela coisa lá foi bem complicada. Hoje os institutos estão muito mais analíticos, criteriosos e assim, não tem aqueles que se surgem aí na época da eleição para dizer que a delegada ia virar o jogo aqui em Campos, como por exemplo, fora da realidade.
Nada contra a delegada, Sim, nada, entendo. Fatos, são fatos. Eu já trabalhei muito tempo com pesquisa. Só você sabe. Vamos lá. E ele traz o seguinte: o Brasil hoje tem 30, vamos botar em terços. 1/3 é Lula, 1/3 bolsonarista. Ou 1/3 esquerda, 1/3 direita, que aí descamba para o lulismo e para o bolsonarismo. Você vê que o bolsonarismo, a direita de vez em quando ensaia uma separação desse bolsonarismo radical. E o outro terço? Nenhum nem outro. É o que vai decidir a eleição. Nesse outro terço, 20% deles, desculpa, não participa de eleição nenhuma. Não votou em você, não votou em Vladimir, não votou em delegada, não votou em ninguém, porque nunca vai às urnas. Então você sobra lá, sei lá, 10% do eleitorado brasileiro que vai decidir a eleição. O resto já está empatado. Em quem você acha que esses 10% deve optar para 2026? A tendência do que você está vendo hoje com o desgaste do governo atual, mas com a retomada de popularidade com a chegada do tarifaço e aquela coisa de patriotismo que Lula surfou muito bem, já captou isso, já deu uma melhorada. A agenda de soberania, né? Não é? E com a possibilidade do Bolsonaro não ser candidato, isso já é fato. Possibilidade não, ele não será candidato em 2026 por conta de processos eleitorais. Como é que você avalia esse cenário? Quem surge aí? Tarcísio, Ratinho Júnior, você vê uma direita se distanciando, como é que você analisa politicamente esse quadro? Até para fazer um afago, eu vou dizer o seguinte, você falou Bolsonaro não será candidato, né? Para muita gente ele será candidato. E nós temos hoje um presidente da República que ficou preso um bom tempo, né? E depois, por falha no processo da forma como foi conduzido o processo judicial, acabou morrendo todo o processo e ele pôde concorrer. Então, no Brasil de hoje, você falar o que é e o que não é, do seu ponto de vista político-jurídico, é uma interrogação, né? Até porque não se concluiu o julgamento, mas tudo leva a crer que Bolsonaro será realmente condenado e, como condenado, ele acabará sendo preso. Mas Lula também foi preso, e depois de preso, Lula, né, voltou a ser presidente. Então, é difícil a gente fazer esse tipo de prognóstico, embora, a seguir pelo raciocínio lógico, até por idade e tudo mais, né, em sendo preso realmente o Bolsonaro, é difícil ele ser um nome, sobretudo para a próxima eleição, imediatamente, né? Agora, eu concordo em grande medida que existe, como a gente falou um pouco antes, né, da questão dos lados. As pessoas, quando tem o seu lado, se eu já escolhi o lado, né, azul ou o lado rosa, para provocar um pouquinho essas coisas de, não, mas por que azul tem a ver com o masculino? Essas coisas são exageradas, né? Mas enfim, aí a gente está pegando uma coisa que é pequena e transformando numa coisa relevante, quando na verdade deveria separar o que é efetivamente relevante e o que é irrelevante. Eu também sou crítico, como eu falei antes aqui da questão do centro-esquerda, né, por formação, a visão do social versus o individual. Acho que não é porque alguém conseguiu se dar bem, do seu ponto de vista de prosperidade, então o mérito é só dela. Acho que tem todo um conjunto, e a sociedade em si, ela precisa também de suporte para que mais pessoas possam prosperar, por exemplo, e tem outras questões, né? Então, eu vejo que quando a gente para analisar, quem fez a escolha por ser de direita, quem fez a escolha por ser de esquerda, não está errado. Não tem nenhuma crise na minha forma de ver nesse sentido. Desde que haja o respeito pelo outro lado. Eu acho que a crise está no desrespeito, na forma de você não conseguir enxergar que existem várias formas de você ver o mundo. E isso é um princípio básico da ciência, né? Então, com relação à questão do processo eleitoral em si, olha o nome, processo. Significa dizer que a eleição que vai acontecer pouco mais de um ano, ela vai passar por situações que, se eu fizer uma comparação lá com os Estados Unidos, você tem aqueles chamados estados, né, que são pêndulos. São pendulares por quê? Porque, dependendo da conjuntura, isso pode levar a esses que não se identificam a priori com o lado A ou com o lado B, eles podem fazer suas escolhas de forma mais livre. O que torna a eleição, que nunca tem um prognóstico fácil, né? Às vezes você tem prognósticos fáceis, ou mais fáceis, quando você tem uma reeleição. O que aconteceu em Campos, por exemplo, já era um prognóstico de probabilidade muito alta, porque cientificamente a recondução
de um prefeito, a recondução de um presidente, o Bolsonaro foi o primeiro presidente do período democrático que não foi reconduzido. Sim. E hoje nós estamos discutindo, será que o Lula vai ser ou não? Porque criou essa possibilidade de não ser, mas se você olhar desde o período da Constituição, sempre foram 2 mandatos, exceto situações de impeachment que nós tivemos, mas no caso da Dilma foi inclusive no 2º mandato que ela teve o impeachment, mas ela conseguiu a sua reeleição. E em âmbito municipal, em âmbito estadual, se você observa o índice, então se eu fosse usar meramente a estatística pregressa, o que já existe do passado, eu diria, a probabilidade, né, de um presidente conseguir a sua reeleição, ela é mais alta do que o contrário. No entanto, porque nós estamos falando aqui de possibilidades, no entanto, o que vai definir isso, a meu ver, e eu concordo que são essas pessoas que já estão de saco cheio dessa questão do radicalismo para um lado e para o outro. E isso, ninguém tem a ganhar com isso. Na verdade, o próprio parlamento começa a se desgastar, porque você começa a estar sempre falando só para os seus, está faltando falar para o país. Então você começa a ter uma linha de corte muito limitada. Pode ser muito bom, eventualmente pode ser muito bom para a questão eleitoral, para ter voto daqueles que são os meus, mas depois de eleito você vai ter que ter a fala para todo o país, né? E isso é que nós estamos travados. Então eu não consigo antecipar, com os dados que há hoje, uma leitura assim. Primeiro que você já está falando, nós vamos ter segundo turno. Pelo índice que você colocou, nós vamos ter segundo turno, independente de quem seja o candidato da direita ou da esquerda. Não há perspectiva de você ter eleição num turno só. Aí vem, entendo, primeiro e segundo turno, o segundo turno já é uma outra eleição. E aí nós temos mais nomes de direita, que são potenciais candidatos, o que significa dizer, mesmo que não venha a ser candidato, porque você pode ter mais de um. Você falou ali, ou A, ou B, ou C, ou o Tarcísio, o Ratinho Júnior, o governador de Goiás também, o Caiado. Enfim, são nomes de governadores que são, em geral, são nomes ligados à direita. Porque eu lembrei de Zema. Aí tem também... Zema tá parecendo aquele tiozão lá da roça que pegou o zap. Rapaz, tá muito difícil. Mas o que eu te digo é o seguinte, no frigir dos ovos, se esse grupo de potenciais candidatos conseguirem converter a sua leitura, né, de mundo, o seu projeto de direita como sendo um projeto majoritário dentro dos seus estados, o que é Minas Gerais, o que é São Paulo, o que é o Paraná e o Sul, de maneira geral, o Sul está mais direita, o Nordeste está menos direita. Tradicionalmente, você tem esse olhar, né, o país é dividido também nessa questão. Só que assim, para o Lula hoje, está mais difícil, a meu ver, hoje, eu estou dando a data de hoje. Por que está mais difícil? Porque você tem hoje uma mobilização muito grande ante a ideia dessa reação do judiciário, de se prender o Bolsonaro. Daqui a um ano, eu não sei o efeito que a liderança de Bolsonaro vai ter, vamos pensar num cenário aqui, faz um ano que Bolsonaro está preso. Nada mais aconteceu, ou seja, aquilo ali deixou de ser a agenda do país, que hoje ela está na ordem do dia. Vai prender, vai ser em setembro, vai ser em outubro, não vai prender e tal, né? E já está meio que naturalizando majoritariamente que vai realmente ser condenado por tudo que se viu até aqui. Só que é uma coisa que eu não gosto, eu não sou da área do judiciário, cara, então eu não entendo as regras no detalhe para me posicionar em profundidade. Mas eu acho o seguinte, minha resposta de hoje, o Lula teria mais dificuldade, na minha forma de ver, porque está muito inflamada a reação de oposição. Daqui a um ano, a julgar pelo que pode acontecer, ou seja, a naturalização de que o presidente Bolsonaro está preso, assim como já aconteceu de que o ex-presidente, na condição de ex-presidente, o Lula ficou preso, naturalizou. Naturalizou com outro viés, né? O viés de que veio as evidências de que havia um conluio ali do próprio judiciário, com o Ministério Público, etc. E isso aí acabou desmontando todo o processo. Mas se isso não aparecesse, certamente você não teria provas para dizer que aquilo ali não poderia continuar em relação à questão do Lula. Eu não sei, talvez daqui a um ano, a nova liderança que vai ocupar esse espaço que hoje é do Bolsonaro, sob o ponto de vista do Bolsonaro em si. Eu acho que o Bolsonaro ele é muito família, tá? Então, se ele não for candidato, é muito provável que ele vai colocar como candidato alguém familiar a ele, não vai apoiar alguém.
Claro, no eventual segundo turno, se o candidato dele não vier a chegar no segundo turno, aí sim, aí a configuração é outra, porque é outra eleição. Agora, se de fato Bolsonaro colocar como candidato alguém da sua família, aí já racha a direita, porque vai ser alguém da família contra outros nomes ali, que não dá para cada governador ser candidato. Então, você tem, e esse tipo de racha agora pode, de certa maneira, arrefecer um pouco o próprio lado para o ano que vem. Eu digo assim, na medida que isso vai se afunilando, não são todos esses nomes que estão se colocando que vão chegar lá. Talvez você tenha 2 nomes, né? Um que não seja da família do Bolsonaro, que tem que se chegar a um consenso, e o outro que seja da família. Eu não acho que o Bolsonaro vai apoiar alguém que não seja da sua família. Isso é bem característico de como ele faz a política dele. Suas análises estão de um político experiente. Não sei. Não, perfeito. Agora, concluindo, que eu acho que por causa do tempo, eu vou concluir. A depender, e aí vocês que vão fazendo esse tipo de acompanhamento aqui, se o período pós-prisão, porque está muito ruim da gente projetar qualquer coisa num ambiente completamente incerto. Na medida que passem 3 meses, 6 meses, de hoje para lá, nós vamos estar falando de fevereiro, março, que é quando realmente aí as coisas vão começar a tomar forma definitiva para as eleições do ano que vem. Qual vai ser a repercussão e o sentimento daqueles que apoiam muito fortemente Bolsonaro, enquanto imagem de quem é a liderança? Como é que vai estar isso, sobretudo se Bolsonaro colocar como um candidato alguém da sua família e não apoiar um outro? Que sinal que isso pode passar? Então, assim, há espaço, a meu ver, para Lula se reeleger, a depender mais diretamente de como esse processo vai se dar após a prisão de Bolsonaro. Até então, essa coisa inflamada, você percebe, vamos dizer assim, os potenciais votos de Lula, eles são mais acanhados, tirando quem é militante PT. O PT militante, ele está ali fazendo o papel dele, mas tem muita gente centro-esquerda e tal que está mais na dele, não está necessariamente ali fazendo uma ação mais ativa. Secretário. É por aí. Eu sei que o tempo estourou. A culpa não é só minha não dessa vez. Né? Você também puxou os assuntos pra caramba aí. Não, pelo amor de Deus. E falta falar de governador, senador e deputado. Vamos lá. Eu faço um embolo aqui, mas eu vou te dar agora mais difícil ainda. Só para você sintetizar o máximo possível para a gente fechar essa sucessão de governo do Estado. O último movimento no tabuleiro é a reaproximação do Vladimir com o governador agora nesse final de semana. Né? Sexta-feira esteve lá, ontem foi ao Rio. Sexta-feira o secretário esteve aqui em Pádua, ontem foi ao Rio. O Vladimir foi ao Rio buscando aí outras ajudas do governo, não só o o retorno do cofinanciamento. Só um movimentozinho errado que o Bacelar fez, posso considerar assim, que repercutiu e aí traz esse esfriamento aí nessa corrida, com a demissão de Washington Reis, aliado de Bolsonaro, e aí essa força do bolsonarismo no estado do Rio é gigante. Sem dúvida. Predominante, 70% do estado. Não, senador... Né? O senador Flávio, o Flávio é uma grande liderança no Estado. Está na projeção das pesquisas, reeleito. Sobra uma vaga agora, eu vou te perguntar qual seria esse outro. Mas para o governo do Estado, como é que você viu essa movimentação, a reaproximação do Vladimir? E assim, eu vou te dar 1 minuto para você comentar sobre isso. Como você vê essa corrida ao Palácio Guanabara? Quem leva essa? Tem nomes novos ainda que podem surgir? Qual o peso de Vladimir nesse contexto? Vladimir tem uma habilidade política muito interessante. Ele consegue dialogar muito bem. Não que ele fique em cima do muro, deixando bem claro, mas ele consegue dialogar tanto com o espectro de esquerda quanto com o espectro de direita. Porque, e ele fala isso muito bem, que ele é o prefeito. Então ele está aqui defendendo as necessidades e aquilo que a cidade precisa. E quando o presidente Lula esteve em Campos, isso também aconteceu e o próprio Lula falou na inauguração da UF, né, dizendo, olha, independente de lado ou corrente, quem é prefeito, quem é presidente, a gente tem que se somar. Eu acho isso uma fala muito madura e acho que o Vladimir sabe se colocar nesse sentido, defendendo a cidade. Ele não fica com ruptura prévia no papel de prefeito, mas como político, ele se coloca, né, e se percebe isso pela questão partidária, né, eu
prefiro enxergar, quando eu digo prefiro, porque isso não é uma coisa que está muito clara para mim, então é como eu enxergo, como alguém de centro-direita. Eu não vejo o Vladimir, eu pessoalmente não vejo o Vladimir como um bolsonarista, né, de direita radical, pelas atitudes dele, pelo olhar social que ele tem e tal, mas é respeitável a questão de como se vê o mundo, isso não vejo nenhum conflito nesse sentido. Agora, com relação à questão do governo do Estado, nós estamos mais ou menos com o mesmo problema do governo federal. Quem são os nomes? Né? Talvez a gente está antecipando um pouco, mas veja, o próprio Cláudio Castro, que já não pode concorrer, né, ele vislumbra um espaço no Senado. Só que esse espaço está diretamente ligado à questão junto a Bolsonaro. Quer dizer, ter o apoio, como você mencionou, é um Estado, né, muito bolsonarista. Então, a condição dele estar dessa forma passa necessariamente pelo apoio, porque já existe um candidato, né, que é o próprio senador Flávio. Então, se o Flávio Bolsonaro já entra com essa grande vantagem, você tem ainda um apoio dos Bolsonaros nesse sentido, você pega, vamos dizer assim, os dois lados, né, pega as duas vagas que há para o Senado. Então, essa é uma projeção. Quando se fala de outros nomes para o Senado, você tem também o senador atual, né, que é o Portinho. O senador Portinho vem fazendo um trabalho que a gente que é de Campos precisa estar acompanhando, porque em todos os momentos o Vladimir tem uma aproximação muito grande com ele, como tem com o Flávio também, mas com ele, e aí as ações, né, acabam trazendo benefícios diretos para Campos. A própria educação se beneficiou de um ônibus que ele, né, fez o repasse de recursos, emendas parlamentares, agora na crise da saúde, ele também repassou recursos, né, para a saúde, para a Secretaria de Saúde, então é um grande parceiro, né? Então, o que eu vejo é o seguinte, eu não consigo dizer para você com muita clareza para onde vai caminhar a questão do Senado, porque está muito em aberto. E os próprios nomes que se colocam ainda estão frágeis. Acho que certamente você vai ter algum nome representando o espectro da esquerda, terá que ter esse nome. Então você já tem de vantagem, são duas vagas, uma parece que já está assim, muito bem encaminhada para ser da direita, exceto num cenário hipotético que o próprio Flávio seja o nome do Bolsonaro para concorrer, né? Quem aparece bem assim, na esquerda é a Benedita, nessa pesquisa. Mas ela tem muito a cara do PT, a Benedita. Então, hoje você precisa de um nome, a meu ver, que fale mais de centro-esquerda do que de PT, porque há, dentro do próprio estado do Rio, também essa é uma pena, mas o que acabou acontecendo por um lado você fala bolsonarismo, depois você chama de petista, quer dizer, não guarda proporção, e não tem nenhum problema ninguém ter nenhum rótulo, a grande questão é você ter o respeito pelo outro, é isso que está faltando na essência. A Almi está falando aqui que Portinho foi fundamental no PL 1440. Exato. Vetado pelo presidente agora. Eu acho que esse assunto não está morto não, pelo contrário, tanto no que diz respeito a essa questão de buscar... Olha só, né, o veto pode ser quebrado agora. Quebrar o veto e entender em profundidade qual é a justificativa, porque é um fato. Mandar um abraço aí para o Almir, nosso secretário de Agricultura, um grande amigo, né, e dizer que é o seguinte, não há como não reconhecer essa necessidade. Então, assim, é claro que politicamente isso é uma ação, pode ter caráter político, inclusive, dizer, não, mas não está com a gente... Hipoteticamente, eu não sei a razão, então não vou aqui antecipar, eu não gosto de ficar antecipando posição que eu não conheço. Agora, há de se compreender se o veto é por uma razão meramente política técnico ou política. Se tem uma questão técnica, vamos superá-la. Dá para superar. Falando que vai cobrar, vai negociar, enfim. Eu acredito que isso vai ser virado. Vladimir anunciou aqui 3 nomes na sua pretensão e aí fica dele ainda naquela incógnita. Se ele vem, Washington Reis reafirmou o convite dele ser vice agora na última visita a Campos. Sim. De Washington, mas o Washington não pode. E assim, a reversão da penalidade de Washington, da impossibilidade de Washington é muito complicada. É ambiental. Reverter penalização ambiental e em tempo para uma eleição, porque é difícil. É difícil, mas é um risco alto mas não é impossível. Sim. E ele bancar esse nome, assim, enfim. E é um cara ligado ao bolsonarismo. Ele é ligado ao Bolsonaro direto. Uhum. Enfim, se ele entrar no jogo, pode mudar. Mas vamos lá. E o Vladimir, então, fica nessa. Ou vai ser vice, ou vai ser deputado federal. Se ele não vier federal, lança a Tassiana. E a pergunta minha a você é a confirmar os 3 nomes que ele tem para estadual, que é o Caio Viana, o Bruno Dauaire, ou o Bruno Dauaire, depois o Caio Viana, que hoje é deputado federal, né, aqui pela região, e o Tiago Vigílio. São 3 nomes que o Vladimir já anunciou como candidatos dele para estadual.
A pergunta é, quantos estaduais a gente consegue fazer pela região de Campos, São João da Barra, que tem hoje Carla, tem hoje o Bruninho, e Campos que tem 2 também, que é o presidente da casa, o Rodrigo Bacelar e o Tiago Rangel. Quantos você acredita que a região faça? Quantos que o grupo consegue fazer de estadual e de federal? Bom, eu só posso olhar dados para trás para começar a tentar entender o futuro. Eu não tenho a vivência do dia a dia, mas olhando para os dados a gente começa a ter uma noção, porque nesse período de eleição proporcional, mas rapidamente falando da questão do governador que você mencionou, nós estamos com um grande hiato, né? Porque há pouco tempo atrás o nome do próprio Rodrigo Bacelar já estava dado como certo e parece que hoje isso já não é tão seguro de que ele será candidato a governador. Pode ser que sim, pode ser que não. Então, assim, há uma indefinição. O Washington Reis é um outro nome que se coloca, mas a rigor tem empecilhos objetivos. E você tem a figura do prefeito do Rio também como nome, né? Então, juntando tudo isso, o que nós temos? Uma completa indefinição de quem serão os nomes. Agora, uma curiosidade que é muito relevante é o nome do Vladimir, tirando, né, a questão Bacelar, o nome de Vladimir está sendo considerado como vice-governador para linhas opostas, inclusive, né? A linha representada pelo prefeito, né, do Rio de Janeiro, né, e, por outro lado, pelo próprio Washington Reis, como você mencionou. Então, isso demonstra a relevância política de Campos e do Vladimir, porque não basta ser prefeito de Campos. Não é qualquer prefeito de Campos que é considerado para ser um vice-governador. Então, juntando a importância da região com a relevância, né, do naipe politicamente que o Vladimir representa. Eu, estando em Brasília com ele, é notório como ele é alguém reconhecido e respeitado em Brasília pelos políticos que lá estão. Então, ele construiu e conquistou isso, que vem do seu DNA, da família Garotinho, né? Com relação a deputado, eu acho que do que eu ouço nas conversas, também a gente conversa um pouco sobre isso na própria Câmara e tal, você fala da questão do Thiago Virgílio, naturalmente, né, falar do Bruno Dauaire, do Bruno Dauaire, ele já é deputado, né? Já está em alguns mandatos, está como secretário, inclusive, né? Então, assim, é alguém que naturalmente já tem ali a vaga para disputar, falando pela parte do grupo, né? Tiago Virgílio é um nome também que se fala bastante. Acho que esses nomes, você mencionou também o Caio. Assim, como o Caio está deputado federal, eu não sei exatamente se seria para deputado federal ou estadual. Vladimir anunciou já. A composição é essa. Os 3 nomes do grupo hoje, anunciado pelo Vladimir, são esses. Entendi. Bom, então, a sua pergunta, para mim, só resta concordar nesse sentido, que serão 3. Agora, quantos vão se eleger? Porque você tem os candidatos da oposição, né, também. Então, assim, eu acho que é razoável supor que a gente consiga 4. Você acha que se muito, mas aí, porque você também tem votos que vão sair daqui para candidatos que não são daqui, mas como existe uma questão de proporcionalidade, você não pode pensar no número a ser cravado, né? Porque você pode, por arredondamento, também conseguir mais um. Então, é razoável supor 4 a 5, mais 5 num sentido mais, talvez, otimista, né? Dado que nós estamos falando de Campos e da região. Né? Deputado federal, para ser direto, né? A questão da Tassiana é um nome, né, que a gente ouve falar seguramente, né? Mas Campos pode fazer 2. Voto tem. A grande questão é conseguir garantir a eleição. Né? Mas, sem sombra de dúvida, esse cenário se confirmando, eu chamo a atenção não da esposa do Vladimir, mas da Tassiana. Por quê? Porque o tipo de trabalho que ela faz, né, que ela vem fazendo, não só no âmbito que ela fez a opção enquanto área profissional, ela estuda profundamente a questão da assistência enquanto assistente social, acompanha, participa, é carismática, está sempre presente, é uma primeira-dama muito ativa. Então ela construiu a sua própria história no sentido de ser lembrada pelo seu próprio estilo, né, de estar sempre, porque a vida não é fácil, a vida dos dois não é fácil, tendo filhos então, mas é de domingo a domingo participando de tudo quanto é evento. Então, assim, é um processo que, se confirmando nesse sentido, sem sombra de dúvida, ela vai ter, assim, um apoio muito grande. Agora, caso o Vladimir não venha efetivamente como vice-governador, por uma questão aí circunstancial, de acordo com os cenários que estão colocados, aí essa coisa embaralha. Veja, parece que
é um momento, não é fugir da resposta, é que não há resposta. Antecipar a resposta aqui, você pode simplesmente brincar de prognósticos, mas é impressionante como a gente não consegue ter no momento uma capacidade de ser mais assertivo numa perspectiva. Está tudo torcida, muito aberto. É isso aí. Torcer vale. Não, sem torcida, é isso que você falou. Perfeito. Marcelo, eu quero te agradecer muito, cara, pela disponibilidade do tempo de estar aqui com a gente nessa manhã, pela entrevista. Né, é notória aí a sua progressão, assim, não de capacidade, mas no conhecimento do contexto do dia a dia da gente. É muito legal isso, né? Então a gente se conhece há pouco tempo, mas assim, eu posso fazer essa avaliação. Claro, o conhecimento é tão grande que eu sou aqui, 9h45, senão não dá. Eu fico preocupado com isso, estou bagunçando a programação da rádio. Acho que eu bati recorde hoje, pelo menos o meu eu bati. O Cristiano está treinando. Mas, ó, assim, e sobretudo desejar a você boa sorte. Lá vou te passar aqui um pedido do Edmundo Siqueira, negócio do aplicativo. Tá. Né? E tem outros aqui, depois eu peço, você pede seu pessoal lá para interagir aqui. Vou repetir o meu número aqui para quem nos acompanha até agora. Teve um que colocou aqui, o Barbosa colocou aqui o número aqui também no stream. Mas repete aí, por favor. 9999 01200. 9999 01200. Eu estou tentando falar de uma forma que fique mais fácil de gravar, né? 9999 01200. Pode mandar um zap para mim lá com ideias, sugestões, críticas. A gente está aberto. É assim que a gente quer fazer o nosso mandato presente. É assim que eu estou intitulando o meu mandato, como um mandato presente, que está acompanhando, que está perto, não só da educação. Entendo que tenho essa representatividade. Quem me ajudou muito nesse processo eleitoral foram certamente os profissionais da educação, até pelo tempo que eu mencionei aqui, né, de preparação para a campanha. Então, foi o reconhecimento dos educadores, majoritariamente, né? Mas agora, enquanto representante, eu sou um dos 25 que representa a população como um todo. Então, a minha agenda não é só a educação mais. Agradeço muito de coração, é sempre um prazer estar aqui, né, com vocês, estar aqui com a audiência que vocês têm, que é muito importante, e estou à disposição, sigo à disposição e continuo aprendendo. Acho que essa nova versão do Marcelo, né, como político, eu preciso dizer isso, eu precisei, assim que eu me afastei da Secretaria de Educação, fui estudar um pouquinho sobre política, e eu vou detalhar minimamente aqui um livro, só nominar, um livro chamado Política para Não Ser Idiota, né, que é daquele filósofo, me foge o nome, ele é muito famoso, esse filósofo, dentre os mais famosos aí, mas eu esqueci o nome dele agora, me fugiu a memória, enfim. Política para Não Ser Idiota, ele traz a discussão sobre a relação na Grécia, qual é a origem da palavra político, né? E da palavra idiota. Idiota no sentido de... Mário Sérgio Cortella, obrigado, exatamente. É um nome tão comum e me fugiu aqui agora. E ele diz que a ideia é que o idiota é aquele que pensa em si mesmo, ele está pensando para si, e o político é aquele que pensa para o conjunto da sociedade. Eu acho que eu fiz esse exercício antes de ir para a rua pedir voto, antes de estar ali na rodoviária pedindo voto e ouvindo coisas legais e nem tão legais assim, e eu quis fazer essa experiência, ninguém fez por mim, eu estava lá, assim como estava em outros ambientes também, porque isso não é típico do professor, de estar ouvindo a sociedade, a comunidade, na rua, desta forma, e eu precisei fazer esse exercício, que eu entendia que eu queria ter a experiência na sua inteireza, né? E eu via uns nãos, ouvia outras coisas demais, mas eu acho que pensar o coletivo é a grande dificuldade, né? Pensar o coletivo e saber que também tem que ouvir o individual. Porque muita gente tem a expectativa no político para fazer favores. E eu não estou criticando, porque essa cultura se criou no Brasil e a gente precisa lidar com ela. Mas o mais importante a ser feito é aquilo que vai fazer diferença no coletivo. Tá bom? Perfeito. Obrigado mais uma vez pela oportunidade. Forte abraço a todos. Marcelo, muito obrigado. Te mandei até a mensagem do Edmundo aí, Edmundo Siqueira. Pois, se for possível, faça um contato. Acho legal, o Edmundo tem sempre Farei, a gente tem um compromisso. Tem um compromisso de uma ideia sobre a questão histórica dentro de um aplicativo. A correria acabou não permitindo a gente avançar, mas teremos espaço agora, sempre. Gente, bom dia, obrigado pela audiência, até amanhã, obrigado pela companhia. A gente. Parte dessa entrevista amanhã no Jornal Impresso, Folha da Manhã. Tá? Acompanha lá e também nas redes sociais, também no portal Folha 1. No oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar, Vacina Plínio Bacelar, Rede Mariana de Postos de Combustíveis e Radmed Diagnóstico por Imagem, com o apoio do consórcio do Cicobi Fluminense. Folha